Falar de Brasileirão. Na briga pela vaga direta lá na fase de grupos da Libertadores, Fluminense e Botafogo venceram e o Fluminense que se deu bem. O Campeonato Brasileiro se despediu do torcedor da maneira mais emocionante. O que acontece lá influencia aqui, jogos entrelaçados. No estádio Newton Santos, o Botafogo tinha pela frente o Fortaleza, que lutava para fugir do rebaixamento. Os dois clubes vindo de 9 partidas sem derrotas. No Maracanã, o Flu com uma sequência muito positiva diante da torcida. A equipe tinha vencido os últimos 8 jogos como mandante. Do outro lado estava o Bahia, o terceiro interessado na disputa pela vaga direta da Libertadores. E os telefones celulares ofereciam muitas maneiras de acompanhar o que estava acontecendo no outro estádio. A torcedora recebeu a notícia e me avisou. Botafogo perdendo de 1-0 pro Fortaleza. Sim, no Newton, um bate-rebate. A bola sobrou na entrada da área pro Breno Lopes, que amansou a bola no chão e mandou no alto. Sem defesa pro goleiro Raul. 1-0 desafogava a equipe cearense da zona de rebaixamento. No Maraca, o Lúcio Acosta caprichava nos passes. Os atacantes não conseguiam transformar os lances em gols. Nem o Serra, nem o Everaldo. A bola pro Everaldo, bateu! Ronaldo pegou a bomba do Ever! Os reservas, atrás do gol, sem poder contar com aparelhos tecnológicos, perguntavam à nossa equipe o placar do Newton. Vamos secar o jogo do Fluminense e Bahia. Mas antes de secar, a gente quer a vitória aqui. E vamos virar agora. Era a vontade do Botafogo. O Vitinho cruzou na cabeça do Arthur, que mandou no travessão. Nos acréscimos do primeiro tempo, a bola sobrou para o Montoro livre. Já dentro da área, ele teve tempo de ajeitar o corpo para mandar a bola com categoria no ângulo. Ele chama a bola de meu bem! O Fortaleza não é possível, cara. A aflição desse tricolor aí é porque o Fluminense tinha acabado de levar um pequeno sufoco do Bahia, com Martinelli e Fábio salvando o time. O William José bate pro gol, Fábio! Bola rolando pro segundo tempo no Maracanã e no Newton Santos. Tá faltando só a vitória e o empate lá no Fluminense Bahia. O ameaçou cruzar, fintou, levantou a cabeça, cruzou o Cabral! Gol. Arthur Cabral, 2-1 no placar. Resultado que naquele momento valia a classificação direta do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. O tricolor, ali de verde, estava acompanhando a partida do Botafogo em tempo real e deu a notícia para o amigo. Gol do Fortaleza. O alvinegro tinha marcado o terceiro gol com barreira. Mas o VAR chamou o árbitro e mostrou que no início da jogada o Marçal tinha feito pênalti. Gol anulado, pênalti marcado, gol de empate do Fortaleza. Pareiro. Para completar, depois chegaram notícias desagradáveis pelo celular. O Fluminense fazia 1-0. Gol cheio de categoria na cavadinha do Ganso. E aí depois o meu gol acho que foi a consequência do jogo, né? A vantagem no placar deixou o Flu mais confortável. E o gol saiu depois do drible e cruzamento do Soteldo. Thiago Silva fechou o placar. 2-0, garantindo a classificação direta do tricolor para a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo, segundos depois, desempatou no Newton. Gol do Marçal. 3-2. E ainda teve o quarto. Matheus Ponte. Gol que consolidou o rebaixamento do Fortaleza. E a classificação do alvinegro para a pré-Libertadores. A gente finalizou com o pé direito, claro que a gente queria classificar direto.
existe uma chance. Se Fluminense ou Cruzeiro se tornarem campeões da Copa do Brasil, o 6º colocado do Brasileirão ganha a vaga direta para o grupo da Libertadores? O Botafogo? Independente de ser Fluminense ou Cruzeiro, torcer para que eles ganhem. Quem secou o Flu agora vai ter que torcer a favor. Começando na quinta-feira, quando o Tricolor faz a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, no Maracanã. Esse era o nosso objetivo, né? Conseguir essa vaga direta e agora focar, continuar no trabalho, porque ainda tem uma Copa do Brasil pela frente pra gente buscar. Já fez a tatuagem, Cris? Do Zubeldia? Em processo. Que a do Diniz dele tá lá ainda, que ele não passou o laser. Ele não vai passar o laser. Não. Ô, Vene Casagrande, o que foi este homem na temporada do Fluminense? Que a gente também não pode desprezar o que o Fluminense fez no primeiro semestre, lembrando do Mundial do Fluminense, que foi muito impecável. Ficou entre os 4 aí, estamos falando de Copa do Mundo de clubes. Mas agora, em Campeonato Brasileiro e até na Copa do Brasil, o Fluminense chega com a pipa lá no alto, Vene Casagrande. Ou seja, a temporada do Fluminense é extremamente positiva, né? Porque ainda tem a chance de ser campeão da Copa do Brasil e não é nenhum absurdo o torcedor tricolor e o próprio Fluminense sonhar com esse título. O Fluminense chega num grande momento, muito melhor que o seu adversário atualmente, que é o Vasco da Gama. Óbvio, mata-mata, a gente sabe que tudo pode acontecer. E caso passe para a final, independentemente de quem seja o adversário, o Fluminense também tem condições de vencer. Então é uma temporada muito boa e que termina melhor ainda graças ao Zubeldia. Sempre falei aqui, sempre elogiei esse treinador. Para mim ele foi vítima da rede social lá no São Paulo, porque ele foi demitido muito por conta disso, mas sempre foi bom treinador. Não à toa foi campeão da Copa Sul-Americana pela LDU e chega ao Fluminense e mostra isso. Com um time que ele não trabalhou para poder montar esse elenco, muito pelo contrário, jogadores que ele pegou, o carro sempre em movimento, mas ele conseguiu fazer o time jogar. O que mais me chama a atenção é que quando ele poupa ou quando não tem os seus principais jogadores, seja qual for a posição, ele consegue ter um padrão de jogo, algo que ajuda demais o desempenho do Fluminense. Então, o Fluminense termina muito bem esse Campeonato Brasileiro e ainda pode sonhar com esse título da Copa do Brasil, porque, repito, não é nenhum absurdo, vive um grande momento. Eu acho que é a melhor equipe entre as 4 que estão ainda na Copa do Brasil. Pelo menos nessa semifinal é a equipe que vive o melhor momento. Se vai ser campeão ou não, só o destino dirá e o tempo dirá pra gente. O recorte é muito perfeito, ô Pedrosa. Ele não perde como mandante no Maracanã, né, desde que ele chega. Tomou um gol, né? Que foi o do Flamengo. E de pênalti. Ele termina o segundo turno Fluminense em segundo lugar, só perde pro Flamengo. E se olhar o pedaço que o Zubeldia chegou, o Fluminense termina o segundo semestre, né? O retorno, na verdade, do Brasileirão, como líder da competição. Foi muito surpreendente para você essa... Não, porque não só pelo Zubeldia. O Fluminense se beneficiou com o Zubeldia e o Zubeldia se beneficiou com o Fluminense. Quando ele chega ao Fluminense, o trabalho do Fluminense não era terra arrasada. Não O trabalho do Fluminense era o Fluminense com o Renato Gaúcho, que foi o 4º colocado na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, ele pega um time que talvez estivesse desmotivado, ele pega um time que talvez, depois daquela carga emocional de ter jogado a Copa do Mundo, também não tivesse voltado de fato para aqui, para o futebol brasileiro e para os objetivos que o Fluminense precisava ter. Mas ele pega um trabalho que não foi do zero. O Renato Gaúcho, a gente até brincou aqui, quero ver quem vai entrar. Quem entrou fez melhor, mas a gente não pode deixar de falar que o Renato também fez um bom trabalho. E que o Fluminense é um time recheado de grandes jogadores. O Thiago Silva é um grande jogador, o Canóbio entrou numa fase perfeita, o Serra estava jogando demais também, o próprio Lúcio Acosta, que é a peça-chave, e aí tem mérito do Zubeldia, de ter efetivado ele como titular, entre outros jogadores que eu poderia citar aqui. O jogo contra o Bahia, o Fábio mais uma vez foi destaque. Sim. Isso mostra também como o time do Fluminense tem vários grandes jogadores. O Martinelli, na minha seleção do campeonato, ele tá dentro. Ele tá dentro da minha seleção do campeonato porque ele é um jogador completo. Ele é um volante completo. Samuel Xavier, ele só não tá na seleção porque é o Paulo Henrique, na minha visão, que é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Mas o Samuel Xavier poderia estar ali também. Então é um Fluminense que tem grandes jogadores, que já tinha um trabalho do Renato Gaúcho, mas que o Zubeldia, com mais trabalho ainda, com conceitos de pressão alta, com intensidade o tempo inteiro e com o encaixe Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, conseguiu fazer um Campeonato Brasileiro em reta final maravilhoso e, sem dúvida alguma, chega como favorito, amplamente favorito para pegar o Vasco. Torcida tricolor, o Fluminense tá uma máquina. O Fluminense tá jogando muita bola. O trabalho do Zubeldia tá sendo um trabalho espetacular. E eu vou falar uma coisa para vocês, o Fluminense é o grande favorito para ganhar essa Copa do Brasil. É o grande favorito, tá jogando uma bola redondinha,
sabe? Um time muito intenso na marcação, um time super velocista, Canóbio, Senna, sabe? O Acosta jogando muita bola, tem um Soteldo vivendo agora um momento de, sabe, de confiança, né? Então, assim, parabéns, Zubeldia. Alô, Renato, que falar de você, Renato. Que bom que você pediu para sair, Renato. Que treinador Zubeldia. E ele tem que continuar para a próxima temporada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Trazer aqui agora, ó, formação do Globo Esporte. Fluminense, inclusive o Nino já está no Brasil e o Fluminense tem o interesse de repatriar o zagueiro, capitão, né, e campeão da Libertadores no ano de 2023. É um baita de um jogador, vai jogar muita bola ao lado do Thiago Silva, né, Samuel Xavier. Ou seja, o time do Fluminense tem tudo para ganhar títulos também na próxima temporada. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos. Para vocês, quem foi o melhor da partida ontem? Foi o Ganso que fez o golaço? Foi o Thiago Silva? Meteu aquele golaço de cabeça? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.